com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Dito é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Para sempre irei te adorar. Digno. logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Para sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Amém, 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 né? Digno
é o Cordeiro. Amém. Como nosso Deus, ele é maravilhoso, né? E esse hino não poderia ser diferente. Um belo hino, né? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro do nosso grupo Elegidos, Escolhidos. Este grupo que foi criado aí com a intenção de fortalecer a missão e incentivar outros, viu, pastor querido, a fazerem a missão do nosso Senhor, pastor Nemoel Stina. Que alegria ter o senhor aqui conosco esta noite. Boa noite para vocês aí. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Já é noite aí ou ainda não? E já escureceu, porque agora, nesse período do ano, o sol se põe bem cedo aqui, mas agora aqui são 5h41. Nós estamos 3 a 3 de horas a diferença. menos do que vocês aí. Aqui está bastante frio. Hoje deu menos 30 no termômetro, 30 Nossa. negativos, mas a sensação deu menos 41. Meu pai. Na rua a gente fica 1 minuto, 2. Se ficar 5 é perigoso. Mas Deus é muito bom, Deus está aqui conosco também. Vocês estão no calor aí, não é? Nossa, aqui está muito quente mesmo. Aqui em Monte Azul Paulista, o senhor sabe que é bem quente essa terrinha aqui, né? Nossa terra é quente, terra boa, né? É Tá verdade. muito bom. Prazer muito grande estar com todos vocês outra vez, não é? Eu É não sei se é verdade. a terceira vez esta, acho que é a terceira vez, será? A segunda, que o pastor está conosco. Acho que é a terceira, né? Terceira, né? Terceira Olha. vez. Se não for a quarta, né? Terceira eu tenho certeza. Ô, pastor. Bom, pessoal, a Andréia, estou vendo aí também, que faz parte do nosso grupo aí. Já vou colocar o pessoal do grupo aí como organizador da reunião, tá? Para vocês conhecerem também. Depois a gente vai chamá-los aqui no final da reunião para cada um aqui conhecer um pouquinho de nossos integrantes. Pastor Amado, por favor, nos permita, vamos fazer uma oração para... Desculpa, cheguei agora. Da onde o pastor está? Está tão frio assim? Estou no Canadá, cidade se chama Saskatoon. Nossa. Obrigada. De nada, irmã. Lembrando, meus amados irmãos, durante aí a mensagem do nosso pastor, vamos deixar os nossos microfones fechados, só para não interferir na gravação. Depois aí, se vocês quiserem cumprimentar, falar alguma coisinha com o nosso pastor, tá bom? Durante a mensagem, vamos lembrar, então, de manter os nossos microfones por acidente, aí às vezes alguém abre, então vamos nos manter aí. Vou convidar o meu esposo, o Douglas, para estar dirigindo, entregando o senhor em oração, meu pastor. Oremos. Santo Deus e Pai, gratos te somos, Senhor, pelo dom da vida, pela liberdade religiosa que ainda temos, Senhor, de poder abrir um canal na qual a sua palavra será aberta e explanada. Por favor, Espírito Santo, assim como o Senhor tem usado durante anos, toma novamente o pastor Nemoel nas suas mãos nesse momento e fale poderosamente através dele aos nossos corações nessa noite. A mensagem, como sempre o pastor disse, a mensagem é de Deus, a palavra é dele, né? Quem diz a voz é dele, mas a palavra é de Deus. Novamente, fale conosco, através desse seu servo e use-o poderosamente. Essa reunião está nas suas mãos, Espírito Santo, e nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, fique à vontade, viu? Tá bom. Bom, quero dizer que é uma alegria estar com vocês. É um grupo muito especial, né? Elegidos, eleitos, escolhidos, missionários, tudo isso, né? É muito bom quando as pessoas tomam, assim, a decisão, fazem um propósito, né? De aceitar os desafios que Deus tem para a nossa vida, sabe? Eu louvo a Deus por isso. Deus tem me abençoado muito e
já prego desde 1972, portanto, 50 e tantos anos, né? Pastor já há quase 45 anos, sem parar, e se Deus permitir, eu não quero parar nunca, porque os nossos dias terminam aqui, mas continuam na eternidade, pela graça e misericórdia de Deus, não é? Um abraço carinhoso a todos vocês, obrigado pelo convite. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o plano de Deus de chamar pessoas, de escolher pessoas, eleger pessoas e enviar pessoas. Esse não é um plano humano, esse é um plano divino. Por exemplo, Deus apareceu num deserto, numa sarça ardente para Moisés. E Moisés foi lá perto para ver o que estava acontecendo, porque a sarça ardia, mas não se consumia. E nós podemos ver essa experiência linda em Êxodo, no capítulo 3, nos versos 5 a 10. Quando Moisés se aproximou, Deus falou para ele assim, olha, não chegue perto, tira as sandálias, esse lugar aqui é santo. Onde Deus está, é lugar santo. Como Deus está em todo lugar é santo. E Deus disse, olha, você vai falar com o faraó e você vai tirar o meu povo, o povo de Israel, do Egito. Esse é um chamado muito especial de Deus enviando alguém para um trabalho específico. Deus tem trabalhos que são gerais, mas Deus tem também missões que são específicas. E certas coisas, certas missões, elas têm que ser feitas por algumas pessoas especiais. Todos podemos fazer coisas para Deus, mas há certas coisas que Deus escolhe as pessoas para fazerem. Lembram quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo? Deus falou, olha, eu vou colocar o Espírito Santo em Aholiabe, e ele vai fazer todas as coisas, outros vão ajudá-lo. Então, Deus escolhendo, né? Quando Moisés, depois de tirar o povo de Israel do Egito, atravessar o mar, pela mão poderosa de Deus, né? Moisés, ele enviou 12 espias à terra prometida, à terra de Canaã. Estes 12 espias, eles também foram escolhidos, um de cada tribo. E qual seria a missão deles? Veja, missão específica para pessoas específicas. Eles deveriam averiguar a terra, para que Moisés pudesse fazer, então, as estratégias, planejar. Infelizmente, 10 daqueles 12, você pode acompanhar isso em Números, no capítulo 13, também no capítulo 14, se quiser, né? Infelizmente, 10 daqueles 12, eles trouxeram um relatório destituído de fé. Eles viram os obstáculos, mas eles não utilizaram a fé que Deus concede, um pouquinho de fé para cada pessoa. Está em Romanos isso. Todos têm fé. Uns menos, outros mais, mas Deus distribuiu a fé para todos, diz a palavra de Deus. Mas Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório, veja, é redundante, né? Mas foi um relatório real, porque relatório tem a ver com realidade, certo? Eles trouxeram um relatório exato, real, mas um relatório baseado na fé. Tem gigante? Tem. As cidades são fortificadas? São. Mas Deus vai entregar tudo isso nas nossas mãos. Enviados para missões especiais. Depois, quando Moisés descansou no monte, lá em cima do cume de Pisga, Deus chamou Josué. E no capítulo 1 do livro de Josué, nos versos 5, 6 e 9, Deus falou com Josué assim, olha, eu mandei você. Você tem que ser forte e corajoso. Você não tem que temer, nem se espantar. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. E no verso 9 ele falou assim, Deus falando,
Do mesmo jeito que eu fui com Moisés. E Josué viu tudo que Moisés fez em 40 anos. Aí Deus falou, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Vá. Deus, no passado, escolhia. Mas a Bíblia diz que Deus não muda. Deus continua escolhendo, elegendo para missões especiais. Por exemplo, Jesus, quando aqui andou, ele escolheu 12 para andar com ele, aprender com ele. Você pode ver isso em Lucas, no capítulo 9, nos versos de 1 a 25. E ele mandou que eles fossem. Então, um grupo especial, com uma missão especial, para aprender com o mestre, para propagar o evangelho da igreja nascente, evangelho que em poucas décadas atingiu o mundo todo, conforme diz a palavra de Deus em Atos. Paulo fala isso. Que em todo lugar o evangelho foi pregado. Então vejam, Deus tem sempre os seus escolhidos, não porque somos melhores ou piores, mas Deus olha para o coração. Quando Samuel foi na casa de Jessé, o pai primeiro apresentou o mais velho, bonitão, alto, grandão. Passaram todos os filhos, só faltou Davi, que estava no campo. Pequeno. Não tem mais? Tem uma, não está aqui, né? Então, Deus tinha escolhido aquele último lá. Deus escolheu Gideão. Lembram disso? O anjo do Senhor chegou para Gideão, e Gideão estava fazendo uma coisa que normalmente não se fazia. Ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar é um lugar escondido, oculto. E para que servia o lagar? Para pisar as uvas. Não era o lugar para malhar trigo, mas ele estava lá porque ele era de uma família pequena. E o anjo do Senhor falou para ele assim, o Senhor é contigo, jovem valente, homem valente. Deus escolhe. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, em Lucas no capítulo 10, para falar sobre o momento quando Jesus enviou aqueles 70 evangelistas. Algumas versões dizem 72, mas isso não importa. Jesus enviou de 2 em 2, eles foram e fizeram muitas coisas. Eles atenderam aquilo que Jesus orientou de um jeito assim completo. Eles fizeram tudo o que Jesus recomendou. Eles voltaram com muita alegria. Veja, prestem atenção. Quando nós fazemos o que Jesus recomendou por completo, completamente, não é? Nós voltamos com alegria. A Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando voltará com alegria, trazendo os feixes, os molhos, a vitória, certo? E aqueles discípulos, eles voltaram empolgados, como vocês quando voltam de uma missão. Vocês voltam empolgados, com fogo, o fogo do Espírito Santo, com vontade de que a próxima comece logo. Não querem perder muito tempo. Os discípulos voltaram assim. E eles relataram tudo ao Mestre, ao Senhor Jesus. Agora, eu quero falar com vocês apenas o que está no verso 20 de Lucas 10. Só isso, nada mais. Diz assim, ó. Eles voltaram, contaram tudo para Jesus, e no finalzinho do verso 20, Jesus falou assim, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Nós vivemos num tempo, e a igreja não é diferente, onde temos que apresentar resultados. Então, por exemplo, um pastor que apresenta bastante resultados, normalmente ele logo é convidado para ocupar uma função, um departamento, às vezes uma administração. Mas um pastor que produz poucos resultados, ele não é convidado normalmente. Na igreja, quando alguém aparece assim, trabalhando bastante, né?
e dá bastante resultado, daí a pouquinho ele é escolhido para um cargo, para isso ou para aquilo, né? Por quê? Porque no mundo, o que tem valor são os números. Agora, prestem atenção no seguinte: Jesus não valorizou os resultados do que eles fizeram. Porque os resultados, eles podem nos conduzir a ficarmos orgulhosos, vaidosos. Às vezes, nós não vemos os resultados, nós não conseguimos medir os resultados. E o Senhor Jesus falou para eles assim: olha, alegrem-se. Não porque até demônios vocês expulsam, mas porque o nome de vocês está escrito no livro do céu. Veja, qual é a importância do nosso trabalho? Não é aquilo que é medido pelos olhos humanos. A importância do nosso trabalho é aquilo que é medido pelos olhos de Deus. Tem um casal no Tatuapé, uns médicos, meus amigos, que quando eu fui pastor no Tatuapé, isso foi em 2010, e imaginem, já são 15 anos. Eu comecei a estudar a Bíblia com eles na casa de uma médica que tínhamos na igreja lá, na casa da doutora Sara. Eles nem chegaram a concluir os estudos, porque depois também eu já fui transferido de lá. Esse casal, hoje, ele assiste o nosso curso de teologia com o pastor Estino. Recentemente me mandaram uma mensagem perguntando quando que eu vou estar no Brasil para batizá-los. Se fosse analisar pelo resultado daquele tempo, não tinha resultado nenhum. Veja que, por vezes, o resultado que aparece aos olhos humanos, ele não é o resultado que aparece aos olhos de Deus. Os discípulos voltaram empolgados, maravilhados, porque fizeram coisas incríveis. E querendo ou não, é gostoso fazer coisas incríveis. Eu sou um pregador, já preguei em mais de 50 países, e não falo isso para me vangloriar, não, mas eu falo isso para glorificar a Deus. Em todo lugar, quando você vê pessoas se convertendo, você fica feliz, porque esse é o resultado, mas esse é o resultado visível. Existem resultados que não são visíveis. E o Senhor Jesus falou para eles: olha, alegrem-se, porque o nome está escrito no céu, no livro do céu. Esse é o verdadeiro resultado, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos queridos. O resultado é ter o nome no livro do céu. Por vezes nós fazemos muitas coisas e colhemos pouco, mas o resultado é Deus quem tem que avaliar, quem tem que mensurar. Falando de enviar aqueles 70, assim como ele enviou os 12, um pouquinho antes de Jesus ascender aos céus, ele deixou uma comissão em nome dos discípulos, mas aquela comissão não era só para os discípulos. Mateus 28, nos últimos 3 versos, 18 a 20, Jesus falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinai, batizai. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estarei convosco. Essa é a diferença. É a presença do Senhor Jesus. Eu andei olhando o que está escrito num livro chamado Atos dos Apóstolos. Olhei de novo hoje. E eu peguei aqui uns 2 ou 3 trechinhos assim, de 3 linhas cada um, bem curtinhos assim, né? Na página 27, Atos dos Apóstolos 27. Antes de ascender ao céu, Cristo deu aos discípulos uma comissão. Disse-lhes que eles deviam ser os executores do testamento no qual ele, Jesus,
legava ao mundo os tesouros da vida eterna. Nós somos esses enviados de Deus para apresentar ao mundo esse testamento que o Senhor Jesus concedeu ao mundo, os tesouros da vida eterna. Na página 28, a comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não deviam esperar que o povo viesse a eles, deviam eles ir ao povo com sua mensagem. Ide por todo o mundo, ide, portanto, fazei discípulos, ide. É muito cômodo a gente ficar em casa, na zona de conforto, não é? Mas ir não é fácil. Me lembro quando eu estive na África fazendo evangelismo, não é fácil. Eu via durante o dia aquelas mulheres vendendo frutas com um menino pendurado aqui, outro nas costas, uma bacia de frutas na cabeça, uma pobreza tremenda. E eu comprava coisas mesmo que eu não precisava, pensando em ajudar as pessoas. Voltei de lá assim com tristeza de alma, com dor no coração, até meio adoentado, sabe? Não é fácil ir, mas o Senhor Jesus disse que nós devemos ir ao povo e levar essa mensagem ao povo. E quem é que deve ir? Quem deve ir, na página 9 desse livro, Atos dos Apóstolos, a Ellen White diz que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, sabe? Quando eu falo de relacionamento, quando eu falo para casais, quando eu falo de evangelismo, né? Como eu sou da fazenda, eu tenho ilustrações que são bem simples, bem práticas, né? Do ambiente pastoril. Quando você está na beira de um lago, você pega uma pedra, você joga uma pedra lá no lago, a princípio a pedra forma um círculo pequeno, uma onda, mas esse círculo ele vai se alargando, não é? Então, nós devemos começar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e depois ir para outros lugares, porque é para todo mundo, Deus disse através da senhora White. E na página 13, ela diz o seguinte: maravilhosa é a obra que o Senhor se propõe a realizar por intermédio de sua igreja, a fim de que o seu nome, seu S maiúsculo, é o nome do Senhor Jesus, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. O Senhor deu a cada um de nós dons. O Espírito Santo distribui os dons. É Ele quem conduz essa igreja. Ele é o pastor dessa igreja. Porque Jesus está no santuário, intercedendo por nós. O responsável pela igreja é o Deus Espírito Santo. E, através dele, Deus faz maravilhas por intermédio da igreja, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Então, vejam, às vezes, nós, os que levamos o evangelho, às vezes nós somos supervalorizados. E as pessoas nos tratam como se fossem semideuses. Na verdade, quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus. E quando nós temos a convicção de que o Senhor Jesus é que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder, aqui e eternamente, então nós nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, porque Deus pode nos usar, sabedor de que nós não vamos nos envaidecer, não vamos nos orgulhar por causa disso, porque a glória é do Senhor. Então, é um costume que nós temos, né? Eu tenho e tantos outros têm, né? Quando alguém vem
parabenizar ou agradecer. Olha, foi lindo e tal. Louvado seja Deus. A glória é de Deus, não é nossa. E Deus nos deu o seu Espírito para nos conduzir, para nos orientar, para nos guiar, para viver em nós. Jesus falou assim, olha, eu vou deixar com vocês o outro Consolador, que é igual a mim. Ele estará com vocês, mas mais do que isso, ele estará em vocês. Isso significa ser um verdadeiro eleito, um verdadeiro missionário, um verdadeiro escolhido de Deus. Quando o Espírito de Deus cuida da nossa vida. Por muito tempo, nós não falamos muito sobre o Espírito Santo. Mas este tempo é a dispensação do Espírito Santo. Eu me lembro que esse assunto foi o primeiro livro que eu escrevi. E Deus me deu a alegria de publicar 14 livros. O primeiro, as verdades sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, a pessoa divina que cuida da igreja, mas é muito mais do que isso. A pessoa divina que mora dentro de nós. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Eleitos por Deus, permitindo que o Espírito Santo habite em nós. Então nós seremos instrumentos poderosos. Agora, para nós termos o Espírito Santo, nós precisamos desejar tê-lo, querer tê-lo, orar para tê-lo. E Jesus, ele foi assim, muito enfático, quando ele falou assim, olha, qual é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Ou se o filho pedir uma outra coisa, vai dar uma outra coisa diferente? Jesus falou, muito mais, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo, se lhe pedirem. Vejam, Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. Quer dizer, nós não estamos pedindo nem pão, nem peixe, nem ovo, certo? Mas se pedirmos isso para o nosso Pai terreno, ele não vai dar pedra, serpente ou escorpião. Ele vai dar pão, peixe e ovo. Mas se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas, muito mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo se ele o pedirmos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para sermos instrumentos poderosos. Só ele pode nos usar de maneira que consigamos tocar os corações. Nós podemos ter os melhores e maiores argumentos desta vida aqui. Argumentos capazes de convencer pessoas. Mas se esses argumentos, eles não forem usados pelo Deus Espírito Santo, eles não terão força, não terão significado nenhum. Nada. Mas, quando o Espírito de Deus está em nós, qualquer coisa que venhamos a fazer se tornará grande, porque é o Espírito de Deus que toca os corações. Sem o Espírito Santo, ninguém aceita Jesus, meu povo. Ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Deus escolheu você que está me acompanhando nessa live aqui, sabia? Não fui eu que escolhi, não. Não foi a equipe que escolheu, foi Deus. E Deus escolheu você para uma obra grande. Não é para construir um prédio de 50 andares, não. É muito mais do que isso. É para colocar nomes no tabernáculo de Deus, através da pregação, do exemplo, do testemunho. Então, vamos nos lembrar das primeiras coisas que eu falei. Para Moisés, Deus falou assim, tira o sapato. Tirar o sapato é muito mais do que andar descalço. Tirar o sapato é descer do pedestal, é colocar-se na posição adequada diante de Deus e permitir que Deus nos use. Porque quando Deus nos usa, Deus abre o mar.
Quando Deus nos usa, Deus transforma água em vinho. Quando Deus nos usa, Ele restaura as pessoas, os casamentos, os relacionamentos, a saúde. Porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Eu não tenho poder nenhum, mas Ele tem todo o poder. Desejo do fundo do coração, nesse último encontro aqui, louvar a Deus pelo que você fez até agora. Louvar a Deus. Eu louvo a Deus pelo que você fez até agora. Mas eu quero também desafiar você. Você pode fazer muito mais. E você pode fazer muito melhor. Pastor, o que é isso? Não, é verdade. Eu também posso fazer muito mais e muito melhor. Desde que o Espírito Santo em mim, ele opere e ele faça por mim o que eu não sou capaz de fazer. Deixe Deus guiar você. Deixe o Espírito Santo morar em você. Convide-o para morar todos os dias. Peça a Deus que batize você com o Espírito Santo diariamente. Peça a Deus que lave você no sangue do Cordeiro. Peça a Deus que faça de você um instrumento poderoso. E quando Jesus voltar, assim como Jesus falou para aqueles 70 lá, né? Ele vai dizer, olha, entra para o gozo do Senhor, porque o seu nome está escrito no livro. Se der muito resultado, glorifique a Deus. Se der pouco resultado, glorifique a Deus. Se não der resultado nenhum, aparentemente, glorifique a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para todos nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe muito vocês. Continuem. Não parem. Por quê? Porque muito em breve nós veremos o Rei na sua formosura. O mundo está apodrecido. Pai destrói a vida de filho, filho destrói a vida de pai. A gente não pode usar certas expressões aqui para não cair a live, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. Vidas são destruídas entre familiares, amigos, às vezes por uma coisa insignificante. Parece que a vida perdeu o valor. Outra coisa, dá-se muito valor às coisas desse mundo aqui, pouco valor às coisas de Deus. E Jesus falou que no final a iniquidade se multiplicaria de tal maneira que o amor se esfriaria de quase todos. O mundo está pronto para a volta de Jesus. Faltam poucas coisas e elas vão acontecer com rapidez. Um dia desses, tomara que não sejamos apanhados de surpresa, mas um dia desses a trombeta de Deus vai tocar. Os céus vão se abrir. E Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E graça e misericórdia de Deus, não por causa de nossas obras, mas por graça e misericórdia de Deus, pela justiça de Jesus, que nos é comunicada, que nos é imputada. Nós estaremos prontos para irmos com Jesus e com todos os salvos para o lar celestial. E eu estou desejoso de que este dia chegue logo, porque tem um monte de gente que eu quero encontrar. Tem muita gente que eu quero encontrar. Familiares, parentes, amigos. Mas eu quero ver Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Não sei o que eu vou dizer, mas tenho vontade de falar algumas coisas. Mas o mais importante de tudo é a nossa alegria pelo nosso nome estar escrito no livro do céu. Feche os seus olhos, se puder. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nós honramos o Senhor nesta hora, porque o Senhor é o grande gestor de todo o universo. É o Deus de amor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Emanuel, nós honramos o teu nome agora, porque vieste aqui e deste a vida para nos redimir da maldição do pecado. Estás agora intercedendo por nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus Espírito Santo, que habita em nós,
dentro de nós. Nós te honramos e te louvamos pela tua guia, pela tua direção, pelo teu cuidado conosco e porque o Senhor também nos enche de dons. Louvado seja o Senhor, Deus e Espírito Santo. A Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito, toda honra, toda glória e todo poder para todos sempre. Quero pedir, por último, olhe para esse grupo, para esses elegidos, para esses eleitos, para esses escolhidos, para esses missionários. Concede-lhes bênçãos, e não só a eles, mas também aos seus familiares. E onde forem, que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo através deles. Eu oro humildemente e agradecido, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém. 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 Amém, amém, amém. Amém. Oi, irmão Duval, tá por aí, ó. Boa noite. Louvado. Obrigada, pastor Estina. Deus te abençoe, meu bem. Deus abençoe, muito obrigado. Um prazer. Amém. Obrigada, pastor Estina. Que bênção. Louvado Que seja o bênção Senhor. do Senhor. Obrigada, Obrigada, pastor. Obrigada. Boa mensagem. Um abraço muito carinhoso a todos vocês. Deus abençoe, pastor. Obrigada pela E mensagem. Chamamos, pastor. amém, amém, amém. E que o Jesus do Natal abençoe todos vocês, viu, gente? Um Feliz Natal a todos. Amém, pastor, amém. Louvado seja Deus pela vida do Senhor, pela vida de toda a sua família. Que Deus continue usando poderosamente, que o Senhor continue sendo essa bênção na nossa vida, na vida de cada um que cruza o teu caminho, querido pastor. Muito obrigada. E eu quero falar, pastor, em nome do nosso grupo, Sala 57, que também está aqui presente em peso, viu, meu pastor? E nós amamos você, que nós precisamos do Senhor para ser feliz, que o Senhor é a parte visível de Deus e que nós queremos mais em Deus, porque o Senhor é Deus. Amém. Irmã Alessandra. Amém. Irmã Alessandra. Oi, irmão Chirantino. Oi, tudo bem? Eu gostaria que a irmã divulgasse o canal do Pastor Estina, que ele tem um canal poderoso no YouTube. Ah, então, nós conhecemos. Pode cada falar, meu irmão. Cada um que puder, né, entre lá no @Pastor Estina e vai ter sermões maravilhosos, séries maravilhosas, Amém, lições amém. da escola sabatina, tá bom? Muito Amém. obrigado. Se inscrevam. Obrigada a você, irmão, por falar aqui. Um abração, Nós meu amado Pastor Estina. Eli, estou emocionada aqui, pastor Estina, porque eu assisto o seu canal. Amém. Lisandra, muito obrigada. Oi, irmã Lia. Deixa eu te falar uma coisa. Quem chega perto do pastor não quer sair. Porque ele, quando estava nos arautos do rei, ele teve na minha cidade Jequié. E ele se encantou, porque minha família é muito grande, família Brito. E Deus eram seja 10 irmãos. E ele botou, me lembro como hoje, ele botou os nossos nomes no caderno dele. Então, até hoje, eu ainda oro também por ele. Amém. Glória a Deus Deus. seja louvado. Ele é maravilhoso. Deus seja louvado. Bom, eu Toda vou a glória falar de Deus, rapidamente. Toda a glória Pastor de Deus. Estina. Viu? Pastor Estina, Sim. eu fico encantado, sabe com o quê? Agora que a gente está aprendendo, né? Já tem aí alguns anos na Sala 57 aprendendo sobre o Espírito Santo. Eu fico encantada. Os sermões, eu já vi vários pastores pregando sobre o Espírito Santo, e hoje o pastor pregou de uma forma diferente, sobre como o Espírito Santo escolhe, né, as pessoas, cada um na sua função e tal. E ali também, quando foi construído o deserto, no deserto do tabernáculo lá, eu acredito que eu nunca tinha prestado atenção que aqueles homens que foram escolhidos, eles foram cheios do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que
que deu aquelas atividades, que deu aquela sabedoria para eles mexer com aquele ouro, mexer com aquela coisa no deserto, derreter ouro aonde? E fazer tudo o que fizeram. E o Espírito Santo habilitou. Eu fiquei imaginando, no que será que Moisés anotou? Moisés vê e faça tudo como no monte foi te mostrado. No que será? Moisés, por acaso, era engenheiro? No que será que ele anotou tudo para poder fazer milímetro, assim, bem, cada flor de ouro, cada detalhe, do tabernáculo? No que será que ele anotou? Ele não anotou em nada, o Espírito Santo foi ensinando ele. Jesus falou que o Espírito Santo vai lembrar todas as coisas, né? É uma bênção ter a presença do Espírito Santo na vida, né, irmã Maria? Amém. Deus seja louvado por isso. Pastor Nemuel, foi uma bênção ter o senhor conosco já aí pela terceira vez, e dessa primeira vez do nosso grupo, essa nova fase, essa nova fase do nosso grupo, pastor, tem o foco nos nossos clubes de desbravadores e aventureiros, no fortalecimento dos clubes e também em abrir novos clubes. Então, eu acredito que os nossos clubes têm um poder muito grande em ser meios de salvação para a nossa comunidade, para as pessoas. Então, nós temos uma escola cristã de férias voltadas especificamente para os nossos clubes, que agora em julho nós fizemos nosso primeiro protótipo no Paraná. Foi uma bênção para a honra e glória de Deus. Tivemos a nossa querida Andréia, que está aqui conosco também, que ela que fez a ponte entre nós, e foi uma bênção, viu, pastor? E temos mais projetos, que Deus continue também. Muito obrigada pela bênção dada ao nosso grupo, a cada integrante. Você que é curioso aí, saber quem faz parte aí do nosso grupo, vou pedir para o pessoal abrir a janelinha, e está como organizadora aqui da nossa reunião também, alguns estão em trânsito, mas estão todos aqui acompanhando, porque nós temos pessoas do Brasil todo, viu, pastor? Olha que legal, que bênção, não? De norte a sul do nosso aí, Brasil. mostra as janelas aí, faz uma foto e manda foto para a gente. Vamos lá, pessoal, que conseguir abrir aí do nosso grupo, dos eleitos. Abre a câmerazinha aí, que eu vou dar um print aqui, para a gente poder compartilhar aí. Pastor, e eu vou finalizar, pastor, a Antonelinha, na semana passada, fez uma participação especial com o nosso querido pastor Bechara também, no canal dele, né, do Clube de Leitura, que foi uma bênção, e eu gostaria de estar compartilhando com os nossos irmãos também o poema que ela recitou ali no canal do nosso, é um poema bem curtinho, mas é uma bênção o poema. O nosso querido pastor Bechara também, irmã Nájila, né, que são os queridos também. É uma graça, né? Lisandro, deixa eu falar só uma coisinha para você. Acho que você deve conhecer o pastor Eduardo Batista, o Dudu, né, que está aí nas internet para todo lado, ele é dos jovens. Ele é fruto do Desbravadores, ele veio por meio do Desbravador. Tremendo esse trabalho do Desbravador com juvenis e adolescente, maravilhoso. Sim, eu creio, irmã, eu creio. Nós estamos com um projeto de incluir os Calebs aí para um projeto, junto com o nosso grupo, e Deus está no controle. Boa noite, irmã. Pastor, eu vou compartilhar. Eu quero pedir oração. Tá, pode pôr aí no chat, minha irmã, por favor. Eu vou compartilhar aqui com o senhor, com o nosso grupo, e aí nós já finalizaremos aí, viu? Consegue ficar? Cadê o poema? Vou pôr aqui. Vou compartilhar aqui nesse momento. Olha lá. Vocês conseguem ver? Estou vendo, mas não estou ouvindo. Sim, vou apertar o play agora, então. Sentindo no balancear dos ventos, na copa das árvores,
A ternura do Eterno a lhe envolver. Os raios quentinhos do sol suavemente bailam entre as folhas das árvores e descem para lhe acariciar a pele, impedindo-a de esquecer a intensidade do seu amor. Ela aprecia intensidades e, por não saber amar com amenidades, aprende a importância da integridade e as sutilezas na entrega de seu coração. Decidiu naquela noite reclinar-se e adormecer sobre a maciez da relva, na ondulação suave dos prados. Contando estrelas no infinito, encontrou-se na imensidão dos propósitos do Eterno para sua vida. Deixou a mornidão do conforto e a centralidade do próprio eu para ir ao encontro da paz e sentir a plena libertação do interior. Agora já pode percorrer o caminho de volta e observar outra vez o movimento das folhas que se soltam dos galhos e a convidam para dançar com o vento. As folhas secas no chão evocam lamentos e perguntas. Por que não dançam nas alturas das montanhas e rolam descuidados no solo frio? E que não se deitam mais nas cores e fragrâncias das flores e arbustos, belezas excelsas do Eterno? No amanhecer, a glória reluziu nas montanhas do horizonte. Acima dos vales e ribeiros, as montanhas sorriram os vislumbres da graça. Aquele que matizou botões e flores, aquele que cuida dos ventos, da brisa suave, traz no colo o perfume da madrugada. Aquele que desenhou as gotas do orvalho. O Criador das florescências faz brotar de novo o seu jardim. E renova o convite para o peregrino exausto entrar e descansar nos verdes e macios recantos, convidando a desfrutar os deliciosos aromas nos segredos bucólicos e secretos do jardim novamente em flor. Maravilha, hein? Que lindo, que lindo. Essa é sua, Lisandra? Amém. Que Deus E a abençoe. Antonella, pastor Neumans. Antonella, né? É, Que Antonella. maravilha. É filho de A missionário, nossa né? princesinha do grupo. Filha de missionário, né? Tem tudo, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus e desde já um Feliz Natal, gente. Obrigado pelo privilégio de falar com vocês. Obrigada por você Feliz estar Natal a aqui. todos, com Jesus. Pastor Obrigada, Cristina, são pastor. família, todos Feliz irmãos, Feliz Natal. Feliz Natal, obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Feliz gente. Natal. Tchau, gente. Obrigada, pastor. Deus Bom, abençoe a família Emanuel, família 57. Amém, minha amiga. Família Lerridos, família Manancial, família Conectados. Que bênção ter vocês aqui conosco essa noite. Desconectada, lição. É verdade. Desconectada lição, né, irmã? Verdade, verdade. Amanhã aí nos encontramos, então, cedo temos a sala 45 da irmã Rivanda, teremos a reprise na sala 57, ao vivo na sexta-feira, teremos a sala Manancial às 9, a sala Emanuel às 15, começamos com a revelação do amigo secreto de oração, e espero que todos vocês tenham sentido as bênçãos do Senhor na vida de cada um aqui. Convido aqueles que quiserem fazer parte do nosso grupo, o link está naquele convite que você recebeu. Tem o link da reunião e o link do nosso grupo, um dos grupos que fazem parte da nossa comunidade Conectados, onde você pode escolher em qual grupo você quer participar. Temos o estudo da lição, como a irmã Sibeli disse, toda sexta-feira às 17 horas. Temos grupo de oração, grupo de jejum com o nosso querido Wellington Ribeiro, que é toda quarta-feira. Amanhã, hein? Não sei se ele estará presente, mas eu creio que sim. Ele sempre nos envia um material enriquecedor toda quarta. Temos também ali da sala 57, temos ali também o grupo, se você quer ficar só na parte de avisos, você recebe os links também das salas participantes. Bom, é bênção demais, viu? É só você querer que o Espírito Santo tenha uma programação repleta para cada um de vocês. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos estar enviando também o link do canal do pastor Neumel Estina. Para você que ainda não faz parte, já segue ele também, compartilha que, como o irmão Jurandir aqui comentou,
é um material abençoado pelo nosso Senhor, né? Alegria ver vocês. Amém. Eu vi alguns Amém. vídeos hoje de manhã no nosso PG, que acontece toda terça-feira de manhã também, às 5h30 nós iniciamos. É uma bênção ter vocês aqui de novo, os rostinhos maravilhosos de vocês, irmão Messias, irmão Walter, irmã Cibele, cada um de vocês, viu? Que passaram por aqui. Amém. Eu falei esses que eu vi com o rostinho aberto, viu? Mas com a janelinha aberta, mas eu sei que nós temos mais aqui. Nós estamos aqui em 39. Minha amiga Domingas também. Vocês, viu? Tenham uma noite abençoada. E nosso grupo volta no próximo ano aí com nova fase. Você que quer receber também missões, a gente envia no nosso grupo, tá? Nos escolhidos, várias missões aí. Recebemos direto da UCOB, SVA do nosso Brasil aqui. Então, você recebe diretamente aí do sistema de voluntariado, várias missões abertas. Se você se interessar ou conhecer alguém que se interesse, é só entrar num dos links, enviar o e-mail que é descrito ali, e venha fazer parte também deste projeto e ser um missionário de Deus, e vamos ganhar a volta do nosso Deus, né, para honra e glória. Boa noite, tchau, tchau. Eu faço parte do Missionários de Oração lá de Mianmar, com o pastor Vitor BJ. Gostaria de convidar mais pessoas, porque ele está pedindo muitas orações para lá. Amém, amém. Todos os dias. Amém. Missionários de Oração que chama. É só entrar no canal dele e se colocar como missionário. Tá bom? Amém. De oração, né? Amém. Que assim seja, Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Obrigada pela amanhã o pastor Josanã. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém, Mazenildo. Amém, amém. Tchau, tchau. Tchau.